Graça e paz, queridas irmãs, estamos aqui para o nosso último dia da leitura do livro Uma Vida com Propósitos e os últimos capítulos, o 41 e o 42. O autor vai citar duas armadilhas para a gente não cair durante o nosso percurso de vida aqui. E a primeira armadilha foi a que a gente viu no capítulo 41, que foi sobre a armadilha da inveja. E hoje a gente vai estar estudando sobre a segunda armadilha, que é a armadilha da aprovação. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e a gente vai estar lendo lá em Provérbios 29 e 25, que vai dizer assim: é perigoso preocupar-se com o que os outros pensam ao seu respeito, mas se você confia no Senhor, está seguro. Em Gálatas 1:10, aqui está na versão NLT, vai dizer: não estou buscando agradar as pessoas. Não estou buscando agradar a Deus. Se ainda estivesse buscando agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Você vive em busca da aprovação de quem? Como Deus nos criou com uma necessidade de relacionamentos, cada um de nós carrega o desejo de ser amado, valorizado e apreciado. Nós ansiamos pela aceitação e a aprovação dos outros. Esse desejo de pertencer, o desejo de se encaixar e se sentir ligado aos outros é a força motriz por trás de muitas de nossas escolhas. Tanto nas pequenas decisões como as roupas que vestimos ou o corte de nosso cabelo, tanto nas decisões maiores como onde moramos e trabalhamos. Somos mais influenciados pelo que as outras pessoas pensam sobre nós do que estamos cientes. Não há nada de errado com o nosso desejo de ser aceito, apreciado e aprovado pelos outros. Na verdade, sem a afirmação das pessoas, não desabrochamos todo o nosso potencial. Nosso crescimento é interrompido. Só podemos nos tornar tudo o que Deus nos criou para ser com a ajuda de outras pessoas. Como eu expliquei nos capítulos anteriores, Deus nos moldou para necessitarmos uns dos outros. Todos nós precisamos de alguém que acredite em nós, que nos encoraje e que assegure nosso valor e progresso. Se você não faz parte de um grupo pequeno ou de uma família da igreja, que haja assim, precisa encontrar um. O encorajamento é essencial para a sua saúde e desenvolvimento espiritual. Contudo, como todos os desejos bons e saudáveis que Deus põe em nosso coração, o desejo por aprovação pode ser mal empregado, abusado ou confundido. Ele pode se tornar uma obsessão que domina nossa vida e um medo que destrói nossa alma. Assim como uma bactéria que se alimenta de carne, a doença da aprovação pode consumir todo o nosso tempo e toda a nossa energia e felicidade. Certa vez, o autor norte-americano Bill Cosby disse: não sei qual é a chave do sucesso, mas sei que o caminho para o fracasso é tentar agradar a todos. A busca por agradar a todos é o outro lado da inveja. A inveja diz: preciso ser como você para ser feliz. Aquele que quer agradar a todos diz: preciso que você goste de mim para ser feliz. As duas armadilhas nos impedirão de viver a vida com um propósito de glorificar a Deus. O lado negro da busca por aprovação é o medo da desaprovação. Depois de conversar com pessoas de mais de 100 países diferentes, creio que o medo de ser criticado ou rejeitado pelos outros é o motivo mais comum pelo qual as pessoas se desviam do caminho que Deus planejou para elas. Acredito que esta seja a ferramenta favorita de Satanás
para distraí-las. Uma vez que você sabe para que foi criado, ele sussurra: mas o que as outras pessoas vão pensar? E se eles não gostarem dessas mudanças? E se criticarem o que você disser ou fizer? E se zombarem daquilo que você acredita? Esse medo da rejeição, em geral, é uma forma tão avassaladora que retrocedemos e não fazemos a coisa certa a fazer. É por isso que a pressão dos colegas é tão eficaz em controlar o que fazemos e dizemos. A pressão dos colegas, quer na escola, no trabalho, com os vizinhos, tem sua raiz no medo da desaprovação e rejeição. Quando escolas, empresas ou governos usam o politicamente correto para reprimir nossa liberdade, dada por Deus de falar e de viver de acordo com nossa consciência, estão querendo se aproveitar desse medo. É claro que a Bíblia nos ordena repetidamente que devemos ter consideração pelos sentimentos dos outros, em questões de comportamento que o Senhor permite grande liberdade. Nós podemos saber que estas coisas não fazem diferença, mas não podemos simplesmente agir assim para agradar a nós mesmos. Devemos ter consideração pelas dúvidas e medos daqueles que pensam que estas coisas estão erradas. Romanos 15:1. É falta de amor ignorar como nossas decisões afetam os outros. Paulo nos recorda: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Romanos 14:7. Contudo, a Bíblia também nos adverte de não deixarmos que o medo da desaprovação nos impeça de fazer o que Deus quer que façamos. Provérbios 29:25 diz: preocupar-se com o que os outros pensam ao seu respeito é perigoso. Outra tradução deste versículo diz: ter medo das pessoas é uma armadilha perigosa. A isca dessa armadilha é uma mentira que diz: se eu conseguir que todos gostem de mim, então serei feliz. Mas essa mentira servirá apenas para nos fazer infelizes. Não podemos viver sob o constante estresse da preocupação com o que os outros pensam de nós. A Bíblia diz: mel demais não é bom, bem como buscar muitos elogios. Provérbios 25:27. Os perigos de buscar a aprovação de todos. Quero compartilhar 5 efeitos nocivos de permitir que a aprovação ou a desaprovação dos outros determine o que você faz com sua vida. A primeira é: buscar a aprovação das pessoas faz com que eu me desvie da vontade de Deus para a minha vida. Lembre-se, Deus não criou para satisfazer as expectativas dos outros. Você foi planejado para agradar a Deus. Deus ama ver você sendo você mesmo. A palavra de Deus é indiscutivelmente clara. Nosso objetivo é agradar a Deus, não as pessoas. Somente Ele examina os motivos do nosso coração. 1 Tessalonicenses 2:4. Veja que Deus inspeciona e testa os motivos do nosso coração. Deus sempre está mais interessado em por que você faz o que faz do que está mais interessado em por que você faz o que faz do que em onde ou como você faz. Você pode fazer todo tipo de boas obras, mas se sua intenção for apenas impressionar os outros, ser reconhecido ou evitar a desaprovação, você erra o alvo. Paulo disse: você pode gabar-se, mas a única aprovação que realmente importa é a aprovação do Senhor. 2 Coríntios
10:18. Além disso, se você está sempre focado em como as outras pessoas querem que você seja, você não pode se tornar quem Deus quer que você seja. As expectativas dos outros o irão restringir, limitar o seu potencial e o impedir de realizar o sonho que Deus pôs em seu coração. Em segundo lugar, buscar a aprovação das pessoas impede minha fé de crescer. O medo da desaprovação me impede de correr risco na fé. Sem correr riscos, minha fé não pode distender-se e se desenvolver. Muitas pessoas nem mesmo dão o primeiro passo de fé em Cristo porque têm medo de que seus amigos ou sua família a desaprovem ou desprezem. Este é um erro fatal. A Bíblia diz: vocês buscam elogios dos outros, mas não buscam a aprovação que vem de Deus. João 5:44. Nunca permita que alguém interfira em seu relacionamento com Cristo. A busca da aprovação dos outros é uma deficiência emocional. Ela imobiliza seu potencial. Provérbios 29:25 diz o seguinte: aqui está na versão a mensagem: o medo da opinião dos homens pode paralisar. A confiança no Eterno o protegerá disso. Provérbios 29:25. É claro que qualquer tipo de medo irá atrapalhar seu crescimento espiritual, mas preocupar-se com o que os outros pensam é especialmente incapacitante. É especialmente incapacitante. Quando as opiniões dos outros têm muito espaço em nossa vida, o papel de Deus fica reduzido. Mas quando a aprovação de Deus é o mais importante para você, o modo de ver os outros perde seu poder. A opinião de quem é mais importante para você. Quem quer que seja essa pessoa, ela é o seu Deus. Quando você valoriza a opinião de alguém mais do que a opinião de Deus, dá a essa pessoa o poder e a autoridade que pertencem somente a Deus. E essa atitude gera todo tipo de inseguranças. Por outro lado, quando a aprovação de Deus é o que mais importa, você fica livre da insegurança, pois Deus nunca irá o rejeitar. Em terceiro lugar, buscar a aprovação das pessoas leva a outros pecados. A Escritura está repleta de exemplos de pessoas que erraram porque cederam à pressão dos outros. Rubem concordou em vender José, seu irmão mais novo, como escravo, porque os outros irmãos o pressionaram. Quando o povo pressionou, Arão fez um ídolo de ouro para ser adorado. Quando Sansão quebrou seu voto com Deus, quando sua namorada o pressionou. Pedro negou conhecer Jesus, pois temeu o que os outros poderiam dizer. E Pilatos, embora soubesse que Jesus não havia feito nada passível de punição, permitiu que ele fosse crucificado, porque temia a desaprovação da multidão. Se for honesto, você conseguirá se lembrar de situações em que cedeu à pressão dos outros, da mesma forma que essas pessoas cederam. Este seria um bom momento para você fazer uma pausa e confessar a Deus sua covardia. Faça das palavras do rei Saul sua oração. Peço que você perdoe meu pecado. Segure minha mão e me conduza até o altar, para que eu possa adorar ao Eterno. 1 Samuel 15:24. Permita-me ser franco. Seus amigos estão fazendo
Se seus amigos estão fazendo que você despreze seu compromisso com Jesus, negue suas crenças, abra mão de seus valores ou desista dos sonhos dados por ele, você precisa encontrar novos amigos. A Bíblia adverte: não acompanhe a maioria para fazer o mal. Êxodo 23, 2. Ela também diz: amigo, se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto é tempo. Provérbios 1, 10. Amigos que não incentivam sua caminhada com Deus não são amigos verdadeiros. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. 1 Coríntios 15, do 33 ao 34. Em quarto lugar, buscar a aprovação das pessoas leva à hipocrisia. A palavra hipócrita provém de uma antiga palavra grega usada para descrever atores no palco que representavam diversos papéis em uma mesma peça, usando máscaras diferentes para cenas diferentes. Quem busca a aprovação das pessoas usa máscaras e muda de papel dependendo da audiência. Essas pessoas usam uma máscara em casa, outra máscara na igreja e uma máscara completamente diferente no trabalho. Elas são hipócritas. Se cair na armadilha de buscar a aprovação das pessoas, você esconderá seu verdadeiro. Se cair na armadilha de buscar a aprovação das pessoas, você esconderá seu verdadeiro eu por medo de ser rejeitado. Abrirá a mão de suas convicções para ser socialmente aceito e politicamente correto. Jesus referiu-se a esse tipo de hipocrisia quando disse aos fariseus: vocês estão sempre tentando parecer bons, mas Deus vê o que está no coração de vocês. Aquilo que a maioria pensa ser importante não tem valor diante de Deus. Lucas 16, 15. Em quinto e último lugar, buscar a aprovação das pessoas silencia a mensagem de minha vida. Até que você se liberte do medo da desaprovação, Deus não pode usar como gostaria. Você relutará em compartilhar a poderosa mensagem que Deus quer comunicar através da sua vida. Seu testemunho ficará reprimido e você perderá o maior privilégio da sua vida: ser usado por Deus para modificar o destino eterno de outro ser humano. Por séculos, Satanás tem usado o medo da rejeição para silenciar os cristãos. Mesmo durante o ministério de Jesus na terra, diante de muitos milagres, o discípulo João nos diz: ninguém tinha coragem de falar favoravelmente sobre ele, Jesus, em público, pois tinham medo de ter problemas com os líderes judeus. João 7,13. Mais tarde, João escreveu: mesmo assim, muitas das autoridades creram nele, mas não admitiam por medo dos fariseus para que não fossem expulsos. Estavam mais preocupados em receber a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. João 12, 42 ao 43. Se você sempre reluta em compartilhar sua fé com os outros, tem um problema com a busca por aprovação, pelo bem das pessoas e pelo destino eterno delas. Você precisa pedir a Deus que o ajude a ficar livre dessa armadilha. Como ser liberto da busca por aprovação? Qual é a cura para o vício da busca por aprovação?
Como nos libertamos da prisão, que é tentar agradar a todos? Bem, uma vez que essa é uma prisão mental, não física, a solução é mudar o nosso modo de pensar. A palavra bíblica para essa mudança de mente é arrependimento. Nós ficamos livres da pressão de nos moldarmos às situações quando temos nossos pensamentos transformados por Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Então, o que é que Deus usa para transformar a nossa mente? A resposta é a verdade. Mentiras culturais nos moldam, mas verdades eternas nos transformam. Jesus disse a famosa frase: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." João 8:32. A seguir, apresento 6 verdades para você recordar na próxima vez em que for tentado a ceder à pressão das pessoas. A primeira é lembrar de que nem mesmo Deus agrada a todas as pessoas. Em todos os eventos esportivos, fãs dos 2 times oram para que seu time vença. Em todas as eleições, pessoas de diversos partidos oram para que seus candidatos vençam. Alguém sempre se decepciona. Há dias em que os fazendeiros oram por chuva e as crianças oram para que haja sol. Outros dias, algumas pessoas oram pedindo neve, enquanto outros oram para que não neve. Poderíamos acrescentar muitos outros itens à lista. Nem mesmo Deus pode agradar a todos. Somente um tolo tentaria fazer o que nem mesmo Deus pode fazer. É impossível agradar a todos ao mesmo tempo. Ainda que conseguisse fazer o que todas as pessoas gostassem de você, isso não seria boa ideia. Significaria apenas que você não tem convicções nas quais acredita profundamente. Tampouco tem princípios que está disposto a defender. Jesus disse: "Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês." Lucas 6:26. Em segundo lugar, lembrar que não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. A felicidade é uma decisão. Você é tão feliz quanto decide ser. O que as outras pessoas pensam de você não pode roubar sua felicidade, a não ser que você permita que roubem. É fato que nosso planeta decaído, cheio de pessoas decaídas, sempre haverá aquelas que irão desprezar sua aparência. Não irão gostar do que você faz, desaprovarão aquilo em que você acredita, questionarão o que você diz e o desrespeitarão. Mas elas não podem controlar suas emoções, a menos que você permita. A desaprovação delas não precisa deixar você devastado. Sendo pastor, já conversei com centenas de pessoas que investiram grande parte de seu tempo e energia tentando agradar uma pessoa impossível de ser agradada. Na maioria das vezes, um dos pais ou outro membro da família. Quando pergunto se todo esse esforço teve algum resultado, a resposta é sempre não. Então, compartilho uma verdade que a princípio é difícil de ser compreendida, mas que acaba sendo libertadora. Se você ainda não conseguiu a aprovação dessa pessoa, não vai conseguir nunca. O problema não é você. Ela é que é uma pessoa impossível de ser agradada. Aqui, porém, está a boa notícia, a verdade que o irá libertar.
Você não precisa da aprovação deles para ser feliz. Por isso, deixe para lá. Pare de gastar energia emocional em algo que nunca vai acontecer e que não é necessário para que você seja feliz. Eles são infelizes, mas você não precisa ser. Não há motivo sensato para vocês dois serem infelizes. Em vez de se concentrar nessa pessoa a quem não consegue agradar, fixe seus olhos em Jesus, que o aceita incondicionalmente. Quanto mais importante Jesus se torna em sua vida, mais livre você é. Mais livre você será da desaprovação dos outros. Foi Jesus quem prometeu. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8,36. Conhecer Jesus pessoalmente pode libertar você de muitas coisas. Do peso da culpa, do veneno do ressentimento, do estresse de trabalhar demais, da pressão do materialismo, dos vícios e do medo da morte. Mas uma das maiores libertações que Jesus oferece é o medo da desaprovação. Essa é a chave da paz interior. Se você espera que algum ser humano o faça feliz ou mantenha feliz, vai acabar decepcionado. Nenhum ser humano tem a capacidade de suprir todas as suas necessidades e o manter constantemente feliz. Somente Deus pode suprir todas as suas necessidades. Pessoa nenhuma tem a capacidade de dar toda segurança, aprovação, aceitação e amor de que você precisa. Não importa o que possam lhe prometer. Se você espera que elas supram necessidades que somente Deus pode suprir, está sendo injusto. Está condenando-as ao fracasso e está condenando você mesmo à amargura. Por outro lado, Deus prometeu repetidas vezes nunca esquecer de você, nunca o abandonar e nunca o rejeitar. A Bíblia diz: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmos 27, o verso 10. Esta é uma verdade com a qual pode contar. Uma rocha sólida, sobre a qual pode edificar sua identidade, sua segurança e sua felicidade. Em segundo lugar, lembrar que o que agora parece tão importante é somente temporário. À luz da eternidade, o que as outras pessoas pensam agora de fato não tem importância. Na verdade, em poucos anos, provavelmente, já não terá importância. Você consegue se lembrar das pessoas cujas opiniões eram as mais importantes para você quando você estava na escola? Quão importantes são as opiniões dessas pessoas hoje? É provável que já não tenha importância alguma hoje. O que parecia tão importante naquela época, agora é irrelevante. Buscar a aprovação dos outros é sempre uma atividade de curto prazo. Os benefícios nunca são duradouros. Tudo ao nosso redor hoje nos diz que riqueza, sucesso e fama conquistarão a aprovação dos outros, mas a verdade é que nenhum deles é permanente. Eles são todos temporários. Deus diz: o mundo e tudo nele que as pessoas cobiçam passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus vivem eternamente. 1 João 2,17. Em terceiro lugar, lembrar que tenho de agradar apenas uma pessoa. Se o que estou fazendo agrada a Deus, então é a coisa certa a fazer e posso parar de me preocupar com as reações dos outros. Essa atitude simplifica dramaticamente a vida. Também me mantém afastado do pecado da idolatria. Nos 10 mandamentos,
Os 2 primeiros são: você não deve ter nenhum outro Deus além de mim, e você não fará ídolo algum. Êxodo 20, do 3 ao 4. Um ídolo é qualquer coisa que ponha em primeiro lugar em minha vida, antes de Deus. Se a aprovação de alguém é mais importante para mim do que a aprovação de Deus, então essa pessoa se tornou um ídolo em minha vida. Jesus diz que é impossível termos 2 deuses em nossa vida. Ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6, 24. Você precisa escolher, como disse Paulo. Não estou tentando conquistar a aprovação das pessoas, mas a aprovação de Deus. Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, 10. Essa verdade de que não devo agradar somente a Deus é um fator. Essa verdade de que devo agradar somente a Deus é um fator importante para você não ser manipulado pela desaprovação dos outros. O motivo pelo qual Jesus não era abalado pelas críticas, nem pelo temor da rejeição, é que ele vivia para o agrado de um só. Ele disse: não busco agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João 5:30. Para sermos como ele, precisamos agir da mesma forma. Em terceiro lugar, lembrar que um dia vou prestar contas da minha vida a Deus. Haverá um dia para ajustar contas. A Bíblia diz: sim, cada um de nós dará contas de si a Deus. Romanos 14:12. Você precisará explicar tudo o que disser e fizer. Esta é uma lembrança que nos traz sobriedade. Se nos lembrarmos disso, mudaremos nossa forma de viver cada dia e para quem o vivemos. Sua coragem será fortalecida quando Deus disser não para coisas que preferiria não ter que explicar para Deus um dia. Naqueles momentos em que for tentado a diluir a verdade, transseguir suas crenças ou negar sua fé, lembre-se de que Jesus não negou você. Ele morreu na cruz publicamente por você. Então agora, Jesus e aqueles a quem santifica têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Hebreus 2:11. Jesus não se envergonha de você. Ele o declara parte de sua família. Se você se arrependeu de seus pecados e creu nele para a salvação. Contudo, a pergunta é: por causa de seu medo da desaprovação, você se envergonhou de Jesus? Lembre-se de que um dia irá prestar contas a ele. E Jesus disse: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Lucas 9:26. Jesus irá envergonhar-se de você um dia, porque você se envergonhou dele. Lembrar que Jesus me moldou para eu ser eu mesma, não outra pessoa. Esse é o quarto ponto. Esta é a única verdade a qual nos agarramos no início deste livro. No início deste livro, mencionei que quando você chegar ao céu, Deus não vai dizer: por que você não está mais parecido com seu irmão, sua mãe ou seu pai? Deus não vai perguntar: você era popular? Todas as pessoas gostavam de você e você satisfez todas as expectativas dela? Não, Deus não vai dizer isso.
Deus vai dizer: você cumpriu o seu propósito para o qual eu o criei? Essa sim será a pergunta que Deus irá fazer. Nestes 2 últimos capítulos, expliquei os 2 maiores empecilhos para viver a vida que Deus designou para você. O desejo de ser como os outros, inveja, e o desejo de ser aprovado pelos outros. Estas armadilhas são sutis, mas elas distraem e desviam milhares de pessoas do propósito para que foram criadas. Depois de conversar com muitas pessoas, sei que todos nós precisamos de apoio contínuo. É por isso que empenhei o restante da minha vida para ajudar você em sua jornada. Minha oração sincera é que você comece a desfrutar de tudo o que Deus tem preparado para você. Homem algum já viu, ouviu ou imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. 1 Coríntios 2:9. Refletindo sobre o meu propósito do dia 42 hoje. O ponto para a nossa reflexão é: a felicidade é uma escolha minha. Não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. O versículo para que possamos decorar é: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmos 27:10. Aqui está na versão NLT. E a questão para que possamos refletir é: que opinião é mais importante para mim? Amém? E aqui nós finalizamos a nossa jornada, né? Foram 40 dias de jornada, de uma vida com propósitos, onde entendemos o nosso propósito de vida. E no final o Senhor, né? E o autor do livro nos presenteou também com os capítulos 41 e 42, que seriam armadilhas que atrapalham a nossa jornada nesse processo. E hoje nós aprendemos sobre a armadilha da aprovação, né? E a quem estou querendo agradar? Se nós já conhecemos o nosso propósito de vida, se nós já sabemos quem somos no Senhor, a quem nós estamos querendo agradar, né? Então, que essas armadilhas, se você ou se eu estamos sendo pega em alguma delas, que elas sejam destruídas no poder que há no nome de Jesus. E que a partir de hoje, a nossa mente, o nosso entendimento seja cativo somente ao Senhor. Porque nem Deus agradou a todos, né? Nem o Senhor agradou a todos. Então a gente tem que ter na nossa consciência isso. Então, e é isso que a nossa identidade vai fazer. Se eu sei quem eu sou em Cristo, se eu tenho uma identidade firmada nele, certamente não cairei nessas armadilhas. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o meu propósito de vida. Eu sei qual é o meu chamado. Eu sei quem é o meu Senhor, né? E para mim o que vai importar é o que o Senhor pensa sobre mim e não o que as pessoas pensam. Então que esses capítulos venham ser realmente assim um divisor de águas nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquei muito feliz em tê-las comigo nessa jornada. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.